E como nós anunciamos, vamos conversar agora com Chico Maia. Chico Maia, que é pré-candidato ao Senado da República pelo Podemos. O Podemos é um partido que surge nas eleições e tem como candidato à presidência da República Álvaro Dias, que esteve aqui, que sentou nessa mesma cadeira. Chico Maia, bom dia. Bom dia, Mato Grosso, bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Álvaro Dias é o melhor candidato. Eu acho que o tempo vai mostrar isso a partir do momento que as pessoas começarem a discutir currículo, postura, passado, ideias, porque a eleição ainda está naquela paixão, né, de posicionamentos mais radicais, mas na hora que for caindo a ficha, o eleitorado feminino começar a tomar posição, porque a mulher é mais segura, a mulher é mais sensata, eu acho que o Álvaro cresce. Chico, conta pra gente nesse período, você esteve aqui uma vez e eu gostaria de deixar bem claro para o ouvinte CBN que a gente tem estendido o convite para que todos os pré-candidatos ao Senado venham à CBN, falem de suas propostas. Aqueles que respondem ao nosso chamamento, vem aqui, conversa com a gente e podem passar a sua mensagem para o cidadão, para o ouvinte da Rádio CBN. Eu gostaria de saber, desde que você se lançou a sua pré-candidatura até este momento, o que é que você observou? Qual é o cenário hoje popular no Mato Grosso do Sul? Na sua avaliação. Como em todo o país, até as últimas eleições mostraram que o povo está descrente totalmente com a política brasileira. Mas a população também tem consciência que a democracia é o único caminho possível para fazer as mudanças e as transformações. Então, quando você começa a falar, quando a mensagem da gente começa a tocar as pessoas e elas começam a se abrir para a importância das eleições, as coisas vão clareando. Então, é o que eu digo sempre, a minha força é a minha voz, as minhas ideias, e graças à oportunidade, como vocês da CBN nos dá, é que você realmente consolida a democracia, porque senão fica muito desigual a campanha. É um deputado federal que tem emenda parlamentar e sai por aí distribuindo dinheiro. É um senador que é o presidente lá, é o relator do orçamento e sair captando adesões. E a gente não tem nada, é partido pequeno. Depende exatamente das propostas e dos compromissos que nós formatamos e assumimos com a população para o Brasil que a gente quer, não esse que está aí. Um Brasil mais enxuto, um estado menor, menos carga tributária, mais incentivo à produção, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado pelo agronegócio, tenho um compromisso de defender o agronegócio, porque entendo que se a gente quer mais saúde, mais educação, mais segurança, tem que ter recurso. E o recurso vem do campo, porque essa é a tradição do nosso estado. Aumentar a produtividade da produção, desonerar o custo dos equipamentos, porque você veja, por que um trator nos Estados Unidos custa metade do preço daqui? Por que no Paraguai custa 30% a menos? Se os preços das commodities no final são mais ou menos iguais. Então, nós temos que taxar os veículos e os equipamentos e os insumos na produção. Nós temos que aumentar a nossa produtividade e o Estado ganhar os impostos em cima da produtividade, não em cima da taxação nos fertilizantes, em cima da taxação nos defensivos, dos equipamentos, porque ninguém anda com trator pela cidade. Trator é um instrumento de trabalho. Então, nós temos que rever essa política nacional para aumentar a produtividade e entender que quanto mais se produz feijão, mais baixa para o consumidor o preço. Quanto mais se produz soja, mais baixa o preço do frango. Então, aumenta a produtividade, baixa-se o preço dos alimentos. Então, superprodução significa segurança alimentar. Então, nós temos que ter uma consciência sobre isso. Então, tem que se diminuir o Estado, diminuir as mordomias, diminuir o número de senador, que não precisa ter 3 senadores, 2 é suficiente, diminuir o número de deputado federal, não precisa ter 513. E por a metade disso vai. Vereadores, para que tanto vereador? Se gasta no Brasil, meu irmão, 128 bilhões com custo político. Dos políticos e dos assessores que não tem concurso público para ajudar por ano. 128 bilhões dá para você asfaltar 90 mil quilômetros de estrada. Isso se gasta no blá blá blá.
E o que esses políticos têm nos apresentado? Ou nós enxugamos o Estado brasileiro, ou nós diminuímos o tamanho da nossa representatividade, ou seremos sempre condenados a dizer que somos o país do futuro, porque a prosperidade jamais chegará. Não adianta você tirar o João, colocar o Manuel, tirar a Maria e colocar a Madalena. Mas o problema é mais quantidade ou é qualidade? Porque... Quantidade e qualidade. Só para concluir a questão também, nós temos um congresso que vai votar, se votasse um projeto como esse, que é difícil até de confeccionar, teria de votar contra eles mesmos, praticamente, né? E para um senador ainda tentar propor isso? Mas nós temos que lutar por menos Brasília e mais Brasil. Ou você muda o que está aí, não vai chegar em lugar nenhum. Porque tudo depende de dinheiro. Tudo na vida depende de dinheiro. Vamos melhorar a saúde. Recurso tira de onde? Nós temos que tirar o número de senador para colocar mais leito hospitalar. Nós temos que tirar o número de deputado, diminuir, para sobrar mais dinheiro na educação. Isso que está aí não serve. Esse sistema político adotado no país não serve, é falido. Nós vivemos hoje na época digital. Esse povo, a política está na analógica, está no passado, distante. Eu não quero chegar em Brasília para ter privilégio. Sou um empresário, um homem bem-sucedido, que eu trabalhei com meu esforço. Quem quer vida boa e mordomia, vá para a iniciativa privada e trabalha. Quem quer defender o povo, tem que entender que o compromisso é com a nação, é com o Estado. Política não pode ser profissão. O sujeito entra deputado estadual, fica 40 anos deputado estadual. Cria uma casta, cria um lodo em volta dele. Não, você tem que limitar os mandatos de deputado estadual, você tem que limitar, acabar com reeleição. Senador da República e deputado federal, tem sentido o cara sair daqui terça-feira e voltar quinta, trabalha 2 dias e ganha mais de 30 mil reais? Tem que mudar, meu, se não tiver que mudar isso, não adianta ser candidato. Éder Campos, por favor, a gente gostaria de ouvir a voz de quem comanda, de quem domina, de quem conversa com o produtor, diariamente aqui na CBN. Bom dia, Otávio, bom dia, Lucas, bom dia, Chico Maia, bom dia quem nos acompanha. Bom, eu estou aqui analisando tudo, ouvindo o Chico falar, e eu concordo em parte com um pouco com o que ele diz, né? Ele está dizendo para a gente aqui sobre essa questão da mudança no Brasil, sobre a mudança de comportamento, mudança de conceito. E essa mudança não tem que acontecer lá em Brasília, tem que acontecer no Brasil, na cabeça do eleitor, na cabeça das pessoas. Porque você se lembra, Otávio, nós temos no Brasil uma crença de que aqui impera a lei do Gerson, certo? Certo. É levar vantagem em tudo. E isso é uma máxima no Brasil. E isso acaba afetando a política, a economia, comportamento. Então, o que eu estou entendendo do Chico é que nós temos que mudar esse comportamento, Chico, é isso? Como disse o presidente do México recém-eleito, nós temos que tratar com o país como se lava a escada de cima para baixo. Você tem que mudar de cima para baixo. Não é mais de baixo para cima, demora muito, demais. Você tem que mudar de Brasília para chegar aqui. Tem sentido uma Câmara Municipal de Campo Grande custar 6 milhões por mês para o munícipe? Tem sentido isso? Com 6 milhões de reais por mês você faria o quê? E isso são 5.560 câmaras no país. São quantas Assembleias Legislativas? Então, o recurso escasso da nossa população tem que ser para geração de emprego, desonerar a máquina, diminuir a carga tributária. Como eu fico feliz com essa notícia que você deu aqui, que vem uma cervejaria, uma nova indústria para Três Lagoas. Nós temos é que gerar emprego. O desafio de quem quer entrar na política é fazer com que o país volte ao desenvolvimento, gerar emprego. Que saudade dos tempos que a gente procurava um pedreiro e não tinha, só um para marceneiro complementar não tinha. essa informação, quase não vem exatamente pela burocracia dos políticos de Três Lagoas. Exatamente, nós temos aqui que entender que temos que dar chance para a população. Milhares e milhares de jovens, homem chega aos 40 anos de idade e não tem mais oportunidade de emprego. O agronegócio é quem possibilita isso. Cervejaria não deixa de ser agronegócio. Sim. É a transformação dos produtos da terra. Então nós temos que transformar, deixarmos de ser um estado primitivo que apenas produz para transformar a nossa produção. Nós temos que mandar frango para fora, suíno para fora, carne processada. É isso que nós temos que trazer, o cooperativismo. Nós temos que buscar a cultura do Paraná, trazer a cultura do Paraná,
do pequeno produtor, dos assentamentos, do pequeno agricultor, da agricultura familiar, impregnar é a palavra, na consciência dessa população, que nós temos que adotar o cooperativismo. O cooperativismo é a nossa saída. Não esse negócio que fazem reforma agrária, dá para o infeliz um pedaço de terra no meio do nada, não faz uma ponte, não dá infraestrutura, a Empaer não funciona, a Embrapa, a Embrapa não a Empaer até que funcionava, a Agraera que tem as dificuldades, né? Não funciona, então nós temos que levar o conhecimento, as transformações são pelo conhecimento, levar o conhecimento para o pequeno produtor e colocar a indústria junto. Vai dar incentivo fiscal para uma indústria de agronegócio? Vai. Então ela tem que ser próxima ali àquele assentamento para pegar 300 pequenas propriedades que transforme, que processe o leite, que seja suinocultura, aviários e assim por diante, piscicultura. Francisco, eu concordo com você, Francisco Maia, no que você está falando, eu entendo da mesma forma, eu acredito que o Brasil precisa de pessoas técnicas, como secretários de agricultura, como secretários, ministros da agricultura, nós precisamos de técnicos, eu concordo com você, mas nós vivemos um sistema político viciado, onde nós nos esbarramos em interesses pessoais, em personalismo. Eu concordo com você, mas isso não acontece no Brasil. Você acha que a sua ideia, ela não é uma ideia sozinha, solitária nesse universo de outros senadores e de outros políticos que não pensam como você? Não fica mais difícil implementar essas mudanças? Eu não tenho que pensar no que os outros farão. Eu tenho que dizer o que eu vou fazer. No caso do parlamentar, eu vou dizer para você, se eu estiver em Brasília em 90 dias eu não apresentar esse propósito, todos vocês podem me cobrar que eu renuncio ao meu cargo. Eu não sou homem de brincar com as coisas. A minha diferença é que eu tenho coragem para enfrentar. E o Brasil não adianta você mandar o mais capaz se não tiver coragem para enfrentar o corporativismo que impera nesse país. Onde já se viu? Tribunal de Contas, conselheiro ganhar R$150 mil por mês, um tribunal que não serve para nada. Sai na notícia aí, Tribunal de Contas economiza R$500 mil e custa 20 milhões ao mês. E aí, pô? Custo-benefício, poder que não dá benefício. Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, só para chegar aí, a Justiça do Trabalho, todas as ações do Brasil, ela dá 9 milhões de benefícios nos ganhos do trabalho e ela custa para o cidadão 18 bilhões. 9 bilhões de benefício e 18 bilhões de custo. Gente, justiça eleitoral, nada disso precisa. É justiça comum que tem que fazer eleição. Nós temos que dizer o seguinte, como funciona o mundo? O mundo que dá certo, como é que é? E vamos fazer as práticas como dá certo no mundo lá fora. Quanto percentual do PIB vai para a justiça nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos? E não ficar aqui, à la brasileira. Porque nós temos uma classe política corrupta, que o poder judiciário é cheio de regalia e de benefício, manda para lá e eles não têm, não querem afrontar e não fazem a lei conforme pode. Falando em corrupção, você está junto com o doutor Odilon de Oliveira, que tem batido muito e tem feito uma campanha em cima dessa questão da corrupção. Como é que você tem percebido a figura, o nome, o papel e a pré-candidatura? Hoje já o governo do estado, muita gente duvidava que o doutor Odilon seria candidato ao governo, ele já marcou a convenção para o dia 21. Você acredita na eleição do juiz Odilon, como ele disse aqui no primeiro turno, ou você acredita que pode dar segundo turno? Bom, eu acredito que a população quer mudança. Eu não posso acreditar que uma mentira seja eternizada. Onde você vai, as pessoas dizem que desejam de mudança. E o desejo de mudança, pela lógica, é o doutor Odilon. Ele que representa a mudança. Eu acredito que as pessoas, quando ouvem dizer que estão cansadas de tanta corrupção, as pessoas estão em cima de uma verdade. E que as pessoas não estão acreditando mais naquela de rouba mais faz, eu quero isso. Não, eu quero ética. Eu acho que a palavra ética é determinante. Você tem percebido isso pelo Estado? Isso todos nós percebemos em todos os lugares. É que ainda a política, assim, existe aquele respeito pelo poder, pela estrutura, pela máquina partidária e tal. Mas quando a gente abre as urnas, vê que não é nada disso. O cidadão consciente é que decide. O Brasil está quebrado, não existe mais recursos suficientes para correr numa campanha como antigamente, aquelas compras de voto, Ministério Público firme, a legislação, hoje com o smartphone, não é? Com as câmeras digital, qualquer um
pode detectar uma compra de voto ou uma ação suspeita e inviabilizar a campanha de quem quer que seja. As redes sociais muito fortes. Então eu acredito numa nova consciência e acho que o doutor Odilon é a pessoa certa, é um homem íntegro, ele está comprometido com essa nova postura da sociedade brasileira e tem tudo para se eleger. Por que não? Chico Maia, recentemente, Chico, você também andou dando uns recados públicos aí em outdoor pela cidade de Campo Grande, andou incomodando o poder, né? Não, essas coisas nem me preocupam, eu sou candidato ao Senado, eu não posso ficar nessa porque a sujeira de cada um o povo sabe, aí as redes sociais, a televisão, eu não quero entrar nesse debate durante a campanha, eu quero fazer uma campanha propositiva, defender as minhas ideias, que eu acho que eu tenho boas ideias e tenho um passado que me conduz no sentido de propor mudanças, não é? Porque para propor mudanças estruturais como eu proponho, você tem que ter a vida em dia, porque senão o tubarão te ataca. Volte mais vezes à CBN, Chico Maia, para falar com a gente, falar das suas propostas. Obrigado. Agradeço a oportunidade e um grande abraço. Agora são 9h01, nós conversamos aqui com o pré-candidato ao Senado da República pelo partido Podemos, Chico Maia, que também está caminhando nesse processo eleitoral, nessa pré-campanha, com o juiz Odilon de Oliveira, que é do PDT e que marcou já a convenção para confirmar a sua candidatura ao governo do estado de Mato Grosso do Sul para o próximo dia 21 agora do mês de julho. 9h01.